Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje eu queria falar sobre a proposta fiscal que o governo encaminhou para o ano de 2026 e que isso realmente significa, tanto para 2026, que é o ano eleitoral, quanto também para os próximos anos. Quem está acompanhando já deve ter visto as notícias, né, falando sobre a preocupação com o fiscal a partir de 2027. Já tem gente falando que o Brasil está quebrado. Nesse vídeo eu pretendo falar sobre tudo isso, né, explicar o que está acontecendo, explicar se realmente o Brasil quebrou. Então sim, fica até o final que hoje o vídeo tá bom. E aí, bora lá, começando o vídeo. Agora, nessa última semana, dia 15 de abril, o governo encaminhou a proposta oficial para o orçamento de 2026. E sim, estava sendo aguardado, né? O mercado queria ver qual seria a meta fiscal, devido ao fato que 2026 vai ser ano eleitoral, vai ser ano que o governo provavelmente ele vai tentar se reeleger, e agora a popularidade do governo não está das melhores. Então, grandes chances da gente ver a máquina pública, a máquina estatal sendo utilizada para a reeleição. Então, sim, tinha-se muita expectativa para ver qual seria a promessa para esse ano tão importante. Será que o governo vai seguir a meta fiscal, né? Vai respeitar o fiscal? Ou será que ele vai deixar isso de lado em prol de uma reeleição? De acordo com a promessa enviada pelo governo, em tese, em 2026, eles vão entregar um superávit de 0,25% do PIB, equivalente a 34,3 bilhões de reais, considerando um salário mínimo de R$ 1.630. Esse é um número que, sim, estava dentro das expectativas de mercado, né? Estava dentro das últimas projeções que o governo já tinha sinalizado, então não teve grandes surpresas com esse anúncio. Porém, se a gente for resgatar o que tinha sido apresentado originalmente no arcabouço fiscal, né? O primeiro anúncio do arcabouço fiscal, o primeiro PowerPoint que o governo apresentou, o número destoa assim do que tinha sido prometido. No arcabouço original, que inclusive eu fiz vídeo aqui no canal comentando sobre na época, né, apresentando o arcabouço para vocês, o governo tinha prometido que em 2026 eles teriam um superávit de 1% do PIB. Na época eu falei que era completamente real, né, era historinha para inglês ver, você conseguir entregar um superávit desse tendo aumento real de gasto baseado somente no crescimento da receita. E não é para menos que um ano depois do arcabouço fiscal eles revisaram todas essas metas para baixo. Tudo que tinha sido prometido para esse governo Lula, eles revisaram para baixo. 2025, que teoricamente era para ter superávit, já colocaram meta zero. 2026, que era para entregar 1 ponto de PIB, agora já estavam falando de 0,25. E tá, agora a promessa da vez é entregar esse superávit de 0,25% do PIB, é isso que o governo tá cantando por aí. E quando você olha assim, parece uma proposta boa, né? Parece uma promessa de superávit, de você entregar a conta no verdinho, de você conseguir arrecadar mais do que você tá gastando, parece que o governo tá prometendo isso, só que na prática não é bem assim. Primeiro porque o arcabouço fiscal, ele acaba funcionando com um sistema de bandas, né, o seu resultado fiscal ele pode variar 0,25% do PIB, tanto para cima quanto para baixo. Então, uma meta de 0,25% positivo do PIB dá liberdade para o governo ele terminar no 0 a 0, né, conseguir gastar exatamente tudo que ele arrecada. Teoricamente, ainda cumprir a meta prometida, né, você estaria dentro desse sistema de bandas. Segundo, o arcabouço fiscal, da forma que ele está construído hoje, ele acaba desconsiderando também vários gastos realizados pelo governo. A gente tem vários gastos parafiscais, vários gastos extraordinários, que obviamente acabam impactando o resultado real das contas públicas, né? São gastos que o governo tem, são gastos que impactam a dívida pública, mas não são contabilizados nesse orçamento atual. Então ainda vou falar sobre isso mais à frente do vídeo, mas olhando para esse orçamento de 2026, a gente ainda tem 55,1 bilhões de reais em gastos que não estão sendo considerados, despesas que estão fora desse cálculo oficial. E terceiro lugar, o governo ele tá prometendo tudo isso, mas ele ainda está com o mesmo discurso de sempre, de que ele vai conseguir atingir esse resultado fiscal, aumentando os gastos, tendo crescimento real dos gastos públicos. Então o governo está teoricamente prometendo um resultado fiscal positivo, mas ele não está reformulando nada da estratégia dele. Na prática, ele ainda quer que a máquina estatal continue funcionando em 2026 para ele conseguir se reeleger. Para isso, eles estão prevendo um salto na arrecadação que magicamente vai fazer a conta fechar. Segundo o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, para alcançar a meta, o governo precisará de um esforço do lado das receitas de 118 bilhões de reais. Além disso, a instituição fiscal independente do Senado ainda diz que o orçamento está subestimando as despesas com Previdência e Bolsa Família, o que contribui para fragilizar o arcabouço fiscal. E esse descaso fiscal, somado aos altos juros, né, que juros que estão altos, inclusive, porque o governo não para de gastar, essa máquina estatal não para de gastar ainda mais, tudo isso junto está fazendo a dívida pública
vai continuar crescendo. Então, essa instituição fiscal estima que a dívida pública deverá fechar 2025 em quase 80% do PIB e em 2026 em 84% do PIB. Então, sim, o cenário para 2026, que está levando em consideração tudo isso que eu expliquei aqui, ele é muito preocupante. Mas o que preocupa o mercado ainda mais, o que as pessoas estão de fato comentando, é o pós-2026, é o 2027 para frente. Ao apresentar o orçamento de 2026, a equipe econômica ela chegou a prever esse cenário, de 2027 para frente. E no caso, eles traçaram uma trajetória de aumento de superávit, com superávit de 0,5% do PIB em 2027, 1% do PIB em 2028 e 1,25% do PIB em 2029. E considerando isso, considerando esses futuros resultados fiscais, considerando os cálculos apresentados pela equipe econômica, então a gente teria uma trajetória da dívida de estabilização mais para frente. A dívida bruta do governo seguiria em alta até 2028, atingindo 84,2% do PIB e iniciando uma trajetória de queda a partir de 2029. Quando você olha assim, quando você olha para esse resultado apresentado pelo governo, teoricamente são números bonitos, O governo prometendo um resultado fiscal mais bonito lá na frente, o governo prometendo compromisso fiscal lá na frente, o governo inclusive falando de estabilização da dívida a partir de 2029, você olha para isso e pensa, a gente não tá com um problema fiscal tão grande assim, O governo tá acompanhando curto e médio prazo. Só que não. Primeiro porque tudo isso que o governo tá apresentando, aí já não tá mais na alçada deles, Vai entrar na alçada do próximo governo. Então, na prática, o que eles estão fazendo é gastando mais agora, pegando essa conta fiscal agora, forçando a máquina pública agora e jogando a conta para quem assumir lá na frente. É isso que eles estão fazendo, Tão com um discurso de responsabilidade fiscal, falando que a conta vai fechar, mas de nada disso depende do trabalho deles, depende do trabalho dos outros, da próxima equipe econômica, então assim é fácil. E segundo, que mesmo que o próximo governo ele tenha essa responsabilidade fiscal, mesmo que o próximo governo ele tenha esse compromisso de conseguir atingir esses resultados fiscais, mesmo que o próximo governo tenha essa preocupação, que é algo que a gente não sabe até o período eleitoral, na prática os números apresentados pela equipe econômica atual não são números críveis. A verdade é que quem assumir no próximo governo vai ter um problema fiscal tremendo. O próximo governo vai herdar um arcabouço fiscal que tem sim questões estruturais falhas, a verdade é essa, Um arcabouço fiscal que permite o crescimento real das despesas de forma contínua. Então, os gastos considerados hoje no arcabouço fiscal são gastos que já não param de aumentar, Tiveram um crescimento absurdo nesses últimos anos, agora no governo Lula. Tudo isso com o discurso que o aumento da receita vai fazer a conta fechar, só que a cada ano empurrando a conta ainda mais para frente até chegar nesse próximo governo. Então, assim, o próximo governo vai chegar com essa situação olhando para o arcabouço fiscal. Segundo, ele vai herdar um arcabouço que determina uma regra de crescimento dos gastos, mas somente para alguns gastos. Existem gastos que não estão contemplados atualmente hoje no arcabouço fiscal e que vão passar a ser contemplados em 2027, como, por exemplo, o caso dos precatórios. Vocês devem lembrar dessa polêmica que teve, eu comentei sobre na época aqui no canal. Os precatórios são dívidas do governo reconhecidas judicialmente, ou seja, valores que o governo tem que pagar depois de perder ações judiciais definitivas. No governo Bolsonaro, a gente teve o absurdo que foi a PEC dos precatórios, ou a PEC do calote, como ficou conhecida, que permitiu a suspensão no pagamento de parte dos precatórios em 2022 e 2023 e passou essa conta para frente, criando uma espécie de estoque represado. Quando chega o governo Lula, no lugar de resolver, eles também não querem manchar o governo com essa conta, então eles usam esse calote dado pelo Bolsonaro como uma desculpa para os precatórios ficarem fora do arcabouço fiscal. Então os precatórios passam a ser contabilizados como uma espécie de gasto extraordinário até 2026, então até o fim desse mandato. Na prática, são recursos que estão sendo utilizados, O resultado real do governo acaba sendo impactado por isso, acaba impactando a trajetória da dívida pública, mas não aparece no número oficial. Não aparece nesse arranjo do arcabouço fiscal que o governo apresentou lá atrás. A partir de 2027, isso teoricamente vai chegar ao fim, e os precatórios vão entrar nessa conta, vão entrar como número oficial do governo, sim. Então, o próximo governo que assumir, ele vai ter que lidar com os problemas do arcabouço fiscal, nessa trajetória dos gastos que a gente está vendo, essa relação de gasto e receita que são contabilizados no arcabouço, mas além disso ele vai ter que lidar com a contabilização desses gastos considerados extraordinários. E com isso entrando no orçamento, os precatórios entrando na conta, então isso pode impactar o que vai ser orçado para outros gastos. Não vai ter dinheiro para tudo isso. Então já estão falando de apagão orçamentário, já estão falando que não vai ter dinheiro para saúde e educação. E aquilo, o governo não pode deixar de pagar os precatórios porque seria inconstitucional, A gente está falando de ações judiciais, ordens judiciais, tem que ser pago, mas considerando orçado hoje, considerando o arcabouço fiscal hoje,
para tudo fechar, para tudo chegar nesse resultado fiscal que o governo está falando para 2027, 2028 e 2029, você vai ter que cortar absurdamente de outras despesas. Então, o próximo governo que entrar, ele vai chegar com um problema muito grave e ele vai ter que tomar atitudes impopulares pela forma que esse governo de hoje lidou com o fiscal. O governo Lula decidiu gastar o máximo que dava, decidiu fazer essas driblagens fiscais o máximo que dava e passou a conta para o próximo governo. O próximo governo que assumir, ele já vai assumir com uma impopularidade nas costas dele. Então, falando tudo isso para vocês entenderem a gravidade do problema que está o Brasil hoje. A forma que o fiscal foi conduzido nesse governo foi errada, a verdade é essa. Você criou uma estrutura falha que permite um crescimento real de gastos de forma cumulativa, você fez tudo isso ignorando certos gastos que o governo decidiu nomear como extraordinários para não entrar na conta dele. Então é um arcabouço que, em frente a tudo isso, ele já nasce fraco. Depois, no próximo ano, as metas inicialmente apresentadas já são metas revistas, né? O governo já fala que ele não vai conseguir cumprir com o que foi primeiramente prometido, originalmente prometido. Todas as metas são revisadas para baixo. E até agora, até esse momento, é um governo que continua gastando, continua utilizando a máquina estatal ao seu favor para tentar conseguir uma reeleição. E caso não consiga, né, a popularidade do governo agora não está no seu melhor momento, caso no próximo governo eles não se reelegerem, toda essa conta vai ser para o coitado que assumir. Em 2026, o governo Lula não vai revisar essas questões, ele vai priorizar o processo eleitoral, isso está claro. Eles vão utilizar a máquina estatal para tentar se reeleger. Se vier um boom das commodities para salvar a gente, vai fechar a conta. Senão, o próximo governo vai ter que tomar atitudes fiscais severas para a conta fechar. E, mais uma vez, a conta sempre fica com a gente. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreve aqui no canal. E até o próximo vídeo.